Olá, uma boa noite para você que nos acompanha aqui da nossa igreja virtual. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença. Muito obrigada porque você confia a nós os seus pedidos de oração. Estamos juntos para mais uma vez celebrarmos tão somente o Senhor Jesus. E eu quero dizer para você que hoje vai ser um culto muito especial. Então eu já convido a você a curtir, a compartilhar, a se inscrever nesse canal que tão somente fala sobre o amor de Cristo e sobre essa mensagem de esperança, né, que nos inspira, que nos acolhe, que principalmente nos transforma. Não estou aqui sozinha, estou aqui com simplesmente o nosso diretor da Escola Sabatina, que depois ele vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. Boa noite, meu amigo Alan. Boa noite, Elaine. Boa noite também a você que nos acompanha pelo canal do YouTube. É muito gratificante, é uma honra para nós ter você conosco. E nós já queremos pedir a você para que nos diga aí de onde que você nos assiste. Nós sabemos que temos amigos aí de várias cidades do Espírito Santo, também de outros estados e até de outros países, Elaine. Então, aproveite aí, coloque no nosso chat de onde que você nos assiste e também aproveite para colocar o seu pedido, o seu agradecimento, o seu pedido de oração e o seu agradecimento, porque nós iremos orar aqui ao final, nós teremos um momento de oração intercessora durante o culto e também nós temos uma sala aqui que temos pessoas orando pelos seus pedidos. E Elaine, se você me permite, eu queria deixar aqui um verso bíblico para nossos amigos que nos assistem. O verso está em Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, que nós lemos assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vós. E talvez nós estamos aqui hoje, neste domingo, apesar de que nós estamos aqui, né, num espírito de adoração, mas podemos ter problemas, podemos ter ansiedades, uma semana desconhecida se projeta à nossa frente, mas eu quero deixar essa mensagem para você hoje, para que você realmente tenha paz no seu coração. Em cada dificuldade, em cada provação que você enfrentar durante essa semana, eu convido a você para se lembrar que há um Deus todo-poderoso que quer o bem para você, quer o bem para mim. Em cada provação, cada dificuldade que você enfrentar durante essa semana, peço a você para que, pela fé, não se desespere. A palavra de Deus também, em outro versículo, lá na epístola de Tiago, capítulo 2, nos fala que nós devemos nos alegrar na provação, porque a provação, uma vez confirmada, ela fortalece a nossa fé. Então, procure aprender. O meu convite hoje para você é: vamos procurar aprender durante a semana. O que é a provação, o que as dificuldades têm para nos ensinar? Porque com certeza Deus está operando tudo e o final pode ter certeza que a vitória é certa e Ele está nos esperando para enxugar do nosso olho toda lágrima. Amém. Alan, o seu pedido foi acatado aqui. Olha, os amigos colocaram de onde eles estão assistindo. São Paulo, Pará, Bahia. Um abraço para os nossos amigos do Nordeste. Nós temos aqui um amigo também de Boston, dos Estados Unidos. Olha. Nós temos amigos aqui que eu li da Chapada Diamantina. Temos de Baixo Guandu, não é? Do nosso estado também. Muito obrigada Baixo pelo Guandu é minha cidade, viu? Abraço aos amigos de Baixo Guandu. Amém. Eu tenho uns amigos aqui que de vez em quando dão um oi pra gente, que é de São Mateus, que é onde meu irmão mora. Um abraço para vocês aí do norte do Espírito Santo. Quero dizer para vocês, querido, nós temos aqui a Dulce, que está como mediadora, nossa querida irmã, né, membro aqui da Igreja Central de Vitória. Dulce, um abraço para você. Saiba que, assim como o Alan falou, nós temos pessoas intercessoras que estão lendo os pedidos, estão acompanhando, né? E saiba, querido, que o seu pedido é muito importante para a nossa igreja e principalmente ao Senhor Jesus. Eu creio muito que Ele está atento, não é assim como diz a sua palavra, os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Basta que tão somente nós possamos abrir o coração para Ele todos os dias, não é? Porque o milagre acontece, não é? E o milagre já aconteceu, não é? Que foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Para nos dar vida eterna. E Alan, ontem você recebeu junto com a sua esposa, né, minha amiga Juliane, um abraço, amiga.
uma honra, né? Vamos dizer, um lembrete do trabalho de vocês. Você, como diretor da Escola Sabatina online, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Juliana, sua esposa, diretora da nossa Escola Sabatina presencial. Que bênção que foi ontem comemorar isso. Muita bênção, Elaine. É um prazer, é uma honra, é um privilégio podermos servir na Igreja de Deus. E a Escola Sabatina, como você disse, é a maior escola do mundo, é uma escola bíblica, e a Escola Sabatina, ela tem hoje 22 milhões de alunos em 209 países. E na Igreja Adventista Central de Vitória, que na nossa igreja nós temos o privilégio de termos 2 ministérios. Ministério presencial, que é para a Escola Sabatina virtual, que você que está longe, ou que você que não pode ir a uma igreja, não tem uma igreja perto, você é mais do que o nosso convidado especial para sintonizar nosso canal todo sábado, no culto divino, e logo em seguida, logo após, por volta das 10h30, a Escola Sabatina tem início. Amém. E nós estamos estudando, para você que não sabe, o livro de João está sendo uma bênção, então faça plano para estar conosco no próximo sábado, não é? De forma presencial, a partir de 8h45, louvando ao Senhor conosco e adorando ao seu santo nome nas santas horas do sábado, e depois assistindo a nossa celebração, continuando com o estudo profundo da palavra do Senhor, que é por meio da Escola Sabatina. Hoje a nossa pré-transmissão já está, né, finalizando, porque o culto, né, já vai acontecer. E muito obrigada, já estamos com mais de 600 pontos agora. Obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. E, Alan, acho que a gente pode orar, não é? Pedindo ao Espírito Santo que esteja conosco, não é? Dirigindo todo esse momento, né, de adoração ao Senhor. Sim. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos a Ti, porque nós temos a oportunidade de te adorarmos, Senhor, na tua casa, e também aqueles que não têm condições de estarem presentes em uma igreja. O Senhor nos dá a oportunidade de transmitirmos o culto desta noite. Então, Senhor, te rogamos, Senhor, aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que nós possamos te buscar em contrição, com sinceridade, e que estes momentos sejam para o nosso relevo espiritual e para fortalecimento da nossa fé e da nossa comunhão contigo. Atenda, Senhor, conforme a sua santa e divina vontade, cada pedido que está sendo escrito neste momento no chat. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós e sabemos, Senhor, que o Senhor quer o nosso melhor. Então, Pai, nos ajude a termos fé em Ti e a confiarmos nos Teus caminhos, ainda que nós não os compreendamos. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite especial para você também que está aí do outro lado da tela, através das redes sociais. Que o Santo Espírito do Senhor possa fazer presente aonde você estiver. E nós vamos, neste momento, juntos louvarmos o nome do nosso Deus. Vamos começar uma semana difícil, que nós vamos passar por dificuldades, por provações, mas nós temos a certeza de que o nosso pastor estará ao nosso lado o tempo inteiro. Convido a igreja para ficar de pé e nós vamos louvar e dizer, né, que o nosso pastor estará conosco a todos os momentos. Da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá, onde for tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás, teu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele.
vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Teu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Amém? Podem se sentar. Esse é um momento muito especial, é um momento em que nós vamos devolver os nossos dízimos e vamos ofertar também. Temos aqui na frente a salva, quem quiser, estiver à vontade, para trazer o seu dízimo e a sua oferta, porque em tudo devemos dar glória ao nosso Deus, porque Ele é fiel a nós. Ele é fiel a nós em todos os momentos, e Ele espera de nós fidelidade também. Então, enquanto os dízimos são devolvidos, nós vamos louvar o nome desse Deus que é maravilhoso e fiel. Vamos louvar? Louvemos. Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como era, assim sempre serás. Tu és fiel, louve. Tu
palavra do Senhor diz em Salmos 18, na linguagem de hoje, que eu gostei muito, e tem uma continuidade com o que nós estamos cantando aqui: Tu és fiel, Senhor. A Bíblia diz o seguinte: Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a Ti, e correto com aqueles que são corretos. Queridos, é isso que a Bíblia está nos proporcionando, Deus, neste momento, para que nós sejamos fiéis a Ele, porque quando nós fazemos isto, rios de bênçãos abrem perante nós. A gente precisa confiar mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos no chat, eu estava olhando aqui, tem um agradecimento. Eu gostaria de colocar um agradecimento ao Senhor. A Mércia Lopes, ela fala o seguinte: eu agradeço a Deus de quão cuidadoso e zeloso Ele foi para comigo. Ele esteve comigo no deserto, ela fala. Passou com ela pelo deserto e ela saiu lá do outro lado. Amém. É a Mércia Lopes que está nos acompanhando agora. Deus é fiel, queridos. É só a gente colocar nas mãos dEle as nossas vidas e tudo mais Ele fará. Eu sei que cada um de vocês que está aqui tem um pedido no seu coração, um agradecimento, e esse é o momento para que nós possamos colocar no altar do Senhor. Eu gostaria de convidá-los, aqueles que puderem ir comigo aqui, nós vamos ajoelhar e vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Santo, Santo Deus, amoroso Pai que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem outorgado para nós. Sem merecermos, Senhor Deus, hoje acordamos. Quantas pessoas não acordaram? E nós tivemos um dia maravilhoso na Tua presença, a Tua proteção estendida para cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa família. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua provisão. O Senhor não deixou faltar nada em nossa mesa. Ó Pai querido, mas nós também estamos aqui na qualidade dos Teus filhos, ajoelhados e agradecidos, mas também temos aqui nos nossos corações, com certeza, pedidos que estão lá no íntimo. E por misericórdia, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa visitar a cada um destes adoradores Seus. Pai querido, por favor, aquele que está acamado, aquele que está com algum tipo de doença, de saúde, o Senhor com um toque milagroso possa chegar até essas pessoas com carinho, afagar-lhe o coração e ele sentir a paz interior em Cristo Jesus. Aqueles também, Senhor Deus, que estão porventura perdeu o seu emprego, aconteceu alguma coisa, lembre a cada um deles, Senhor Deus, que o Senhor cuida do pardal, quanto mais de nós. O Senhor não nos deixará nunca. Muito obrigado pelas Tuas grandes promessas que o Senhor fez de cuidado para cada um de nós. Neste momento, entregamos aqui os adoradores da Igreja Central, presentes aqui, e aqueles também que nos acompanham através da live, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós. E desde já, queremos também agradecer aqueles que o Senhor possa abençoar aqueles que trouxeram devolver os dízimos e as ofertas aqui, que o Senhor possa usar estes recursos para o avanço da Tua obra. E Pai querido, pedimos desde já uma bênção, uma porção dobrada sobre o pastor Alan, que trará a mensagem novamente aqui para nós, e que mais uma vez cale o homem, fale Deus aos nossos corações, e que sejamos transformados para sermos mais semelhantes ao nosso querido Jesus.
Obrigado, perdoa os nossos pecados por Jesus. Amém. Momento de louvor é um momento de adoração. Isso todo mundo sabe. Mas será que você tem adorado o nosso Deus durante a semana? Será que você tem adorado o nosso Deus nos momentos de desafio? Por falar em desafio, eu quero fazer um desafio para você. Vocês que estão presentes aqui e vocês que estão através da internet. Nessa semana, quando você passar por dificuldades, você vai adorar o nome do nosso Deus, já com a certeza de que esse Deus poderoso vai livrar você dessa dificuldade. Nós já temos a certeza da vitória, por isso devemos adorar esse Deus maravilhoso. E eu convido a igreja que fique de pé, para juntos adorarmos o nome do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo.
felizes por começar a semana na tua casa. Que nós possamos ouvir a tua voz nessa pregação e que nós possamos sair daqui transformados pelo teu Santo Espírito. Perdoe os nossos pecados, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Uma boa noite para todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida nessa noite de domingo. E que a bênção do Senhor repouse sobre cada um de nós. A você também que está nos acompanhando, é muito bom ter a tua companhia aqui com a gente. Eu espero que aonde você estiver, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa te alcançar também. Amigos, para mim é um privilégio mais uma vez, em mais um domingo, poder estar aqui para compartilhar a palavra de Deus contigo. Eu não sei se é uma percepção apenas minha, mas a igreja está mais cheia hoje, viu? Deus seja louvado pela sua presença. Eu tenho certeza, e minhas orações em casa, aqui quando cheguei, ali atrás, junto com o Marcelo, é para que o Espírito do Senhor possa atuar sobre as nossas vidas. E aquilo que você veio buscar aqui, nessa noite, você possa sair daqui recebendo a sua bênção, a presença de Deus em sua vida. Para aqueles que estão nos acompanhando, durante já alguns domingos, nós estamos com uma série especial, com o título Um Novo Começo, Princípios de uma Vida Renovada, no último livro de Moisés. E estamos aí já há 3 domingos com hoje, estudando um pouquinho sobre o livro de Deuteronômio, algumas verdades, alguns princípios desse livro tão extraordinário. E eu gostaria de mais uma vez, juntamente com você, estudar uma porção desse livro. E se você puder me acompanhar, eu gostaria de te convidar aí comigo ao capítulo 30 de Deuteronômio, e junto com você gostaria de ler dos versos 15 ao verso 20. Deuteronômio 30, os versos 15 a 20. Amém? Da forma como você está, com a sua Bíblia aberta ou acessada, eu gostaria de mais uma vez te convidar a fazer uma oração. Então, feche os seus olhos e vamos mais uma vez entrar diante da presença de Deus. Santo Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que tenho nessa noite de falar em Teu nome. Mas o Senhor sabe que eu não sou digno, Pai. Nós dois sabemos que não são minhas palavras que têm poder, mas é a Tua palavra, Senhor. É ela que tem a promessa de não voltar vazia. É ela que é como espada de 2 gumes, que penetra o fundo da nossa alma, Pai, e opera aquilo que é necessário em nossas vidas. Então, por favor, Senhor, fale aos nossos corações nessa noite, que através da Tua palavra, o Deus Espírito Santo possa agir em nosso meio, e que o maior milagre que existe, que é a salvação de pecadores para o Seu reino, possa ser presenciado e vivenciado por cada um de nós. Que ao terminarmos esse culto, cada um que aqui está, da mais jovem criança ao mais experiente adulto, possamos sair daqui declarando: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu imploro por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 em diante, diz assim: Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem,
a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, o seu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar, e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje, tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam você e os seus descendentes, amando o Senhor, o seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Amigos, na década de 1990, um escândalo contratual envolvendo um artista daquela época muito famoso, chamado Prince, e a famosa produtora, a Warner Brothers, esse escândalo ficou muito famoso. Um pouquinho antes da década de 90, nos anos 70, esse artista entrou em contato com a produtora para então formar ali uma parceria. E eles então assinaram um contrato. E Prince então assinou, dando direito à produtora de todas as suas músicas, da sua imagem, de tudo aquilo que envolvia o seu nome, a sua carreira, enquanto aquele contrato existisse. No início foi muito bom para o artista. É uma grande produtora, muito famosa de filmes, músicas, eventos. E ele ganhou então, com toda a divulgação, com todo o investimento feito na sua imagem, na sua pessoa, ele ganhou muita fama, se tornando, naquela época, um dos artistas mais influentes da época. A questão é que, ao passar do tempo, a relação foi se desgastando. E chegou um momento em que o artista ele não tinha mais autonomia sobre a sua imagem, sobre aquilo que ele gostaria de fazer. E ele foi perdendo, então, cada vez mais a sua criatividade e a sua vontade própria. Só que, devido ao contrato e algumas cláusulas que ele não fez questão de ler, ele então estava obrigado a cumprir esses prazos e alguns compromissos. A situação ficou tão tensa, porque Prince não conseguia se desvencilhar daquele contrato feito. Ele então, em protesto, eu vou pedir ao William, por gentileza, que projete, ele começou a se apresentar com uma palavra escrita no seu rosto, slave, significa escravo. E numa forma de protesto, todas as vezes que ele era, então, obrigado a fazer os seus shows, ele, então, se apresentava com essa palavra escrita aqui do lado do seu rosto. Prince, então, tentou várias formas, mas o contrato ali, eles armaram algo muito bem bolado, entre as entrelinhas e... Prince começou, então, a judicialmente tentar, e ele chegou ao ponto de mudar o próprio nome, na tentativa, então, de sair dessa situação. Isso aconteceu em 93 e, devido à grande insistência, em 96 ele consegue, então, romper a sua participação nesse contrato com a produtora. Isso ficou muito famoso porque vários artistas já tinham passado por situações semelhantes.
de às vezes não ler, às vezes não prestar atenção nas linhas, nas cláusulas, e acabarem entrando em grandes enrascadas por não se atentar então ao que estavam assinando, ao seu compromisso. Eu achei interessante porque Prince é um nome artístico, significa príncipe, significa aquele que tem autoridade, e slave significa escravo. Por causa de um contrato, por causa de uma falta de atenção, esse jovem artista acabou tendo um grande problema que ele arrastou por muitos anos. Nós estamos estudando, como mencionei no início, o livro de Deuteronômio. Aqueles que estão aqui acompanhando a série desde o início, nós já falamos que o livro de Deuteronômio ele é escrito, ele é estruturado na forma de um contrato da época. No primeiro domingo que começamos a série, nós falamos que esse contrato ele ele está estruturado em uma sequência. Ele tem uma estrutura. E a estrutura segue o padrão de que primeiro há então uma recapitulação da história entre as duas partes, como eles se conheceram. E quando olhamos para Deuteronômio, o início do capítulo 1 até o final do capítulo 4, é Moisés relembrando o povo a intimidade, o contato que Deus teve com o povo, a história entre Deus e Israel. Esse contrato da época também passava pelo momento das leis que iriam reger, o que estava em xeque nesse contrato. E você tem então a grande parte de Deuteronômio, do final do capítulo 4 até o capítulo 27, você tem então as leis que iriam reger o relacionamento entre Deus e o seu povo. A terceira parte desse contrato é o que nós vamos ver hoje. Os contratos daquela época, da época em que esse livro foi escrito, eles tinham bem no centro de 5 partes, estamos na terceira, as consequências. O que implicaria você assinar esse contrato? O que implicaria na vida do povo de Israel aceitar essa aliança, esse tratado que Deus estava propondo para o povo? Então, nessa noite, eu gostaria de, juntamente com você, através do texto que nós lemos, tirar algumas lições para a nossa vida. Porque diferente daquilo que aconteceu com esse artista, Deus deixa muito claro quais serão as consequências. Deus deixa muito claro o que implicaria a relação de fidelidade ou de infidelidade por parte de Israel. E aqui no texto que nós lemos, Deus não trata de forma minúscula, com entrelinhas, com cláusulas que são duvidosas. Deus deixa explícito o que iria gerar a fidelidade de Israel ou a sua infidelidade. Se você for comigo, se estiver com a sua Bíblia, ao início dessa sessão, ela começa no capítulo 28, e ela está justamente intitulada dessa forma. Você tem a partir desse momento o terceiro discurso de Moisés, e você tem um momento em que Moisés coloca como porta-voz de Deus para o povo as bênçãos e as maldições. As bênçãos de servir ao Senhor. E se você ler comigo o verso 1 e o verso 2 do capítulo 28, diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. E aí então tem um relato das bênçãos do Senhor. Bênçãos na vida individual, bênçãos na família, bênçãos na sua propriedade, nos seus negócios. Mas se você ler o verso 15, há também o outro lado da moeda. Ele diz: porém, se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, o seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições.
Diferente de uma indústria que quer enganar e se aproveitar de um talento emergente, Deus deixa bem claro o que Ele esperava do povo de Israel. Deus deixa bem claro o que acarretaria uma decisão fiel, repito, ou infiel do povo. E essas consequências, elas trazem para nós algumas lições. O texto que nós lemos, volte comigo ao capítulo 30, por gentileza. Nós lemos então um apelo de Deus, amigos. Isso aqui fala muito ao meu coração. Porque nós estamos lidando com o Deus Todo-Poderoso, Eterno, e com seres humanos pecadores. E você tem a figura de Deus, através do seu profeta, apelando ao coração do ser humano. Num contrato desigual, onde nós não temos nada a oferecer, Deus se propõe a realizar tudo por nós. E Ele, aqui nesse texto, que contempla o final então dessa sessão, a sessão das bênçãos e das maldições, Deus então, Ele nos traz algumas lições. A primeira delas, primeiro princípio desse texto, desse apelo de Deus ao seu povo, é que quando Deus apela para nós, isso nos mostra que nós temos a liberdade de escolher. Algumas denominações, alguns cristãos acreditam que o ser humano ele não tem a liberdade de escolher, que Deus já predestinou, que Deus já configurou todas as coisas, inclusive a salvação e a perdição de pessoas. Mas através desse texto e de toda a Bíblia, nós percebemos algo diferente. Deus está implorando, na verdade, Deus está apelando ao nosso coração para que nós possamos fazer uma escolha ao lado dele. Esse apelo de Deus não apenas sugere, mas deixa claro a nossa liberdade em fazermos escolhas. Nós temos essa liberdade, amigos. Só que, diferente do conceito de muitas pessoas, nós não temos várias opções. No texto, não apenas este lido, mas durante o livro de Deuteronômio e por toda a Bíblia, nós vamos encontrar apenas duas opções. E no verso 15, o primeiro que nós lemos, Deus diz: eu coloco diante de você a vida e o bem, a morte e o mal. Eu gosto desses termos. Porque Deus não diz assim, olha, eu coloco a felicidade e a infelicidade. Eu coloco a riqueza e coloco a pobreza. Não, eu coloco a vida. Porque longe de Deus, nós só temos a morte. O apelo de Deus é um apelo para que nós possamos agarrar a vida. E agarrar a vida significa estar perto dele. O apelo de Deus é construído dentro de um cenário de liberdade, amigos. Nós temos liberdade de escolher. O amor que Ele diz para nós, no verso 16, o amor que Ele pede para nós no verso 20, é um amor que só pode florescer aonde existe liberdade. Às vezes, visitando algumas pessoas, dando estudo bíblico, já há um pouquinho de tempo, frequentemente vem uma pergunta: pastor, por que Deus criou o mal? Por que Deus criou Satanás? Por que Deus plantou aquela bendita daquela árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? E há várias explicações, e muitas são apenas especulação. Mas uma resposta que a Bíblia nos dá é que o amor, e é isso que Deus espera de nós, o amor, ele só pode existir aonde existe liberdade. Nós fomos criados, apesar da contaminação do pecado, pela graça de Deus, ainda temos a oportunidade de escolher, e esse é o método que Deus usa. Deus não escolheu escravos. Deus não tem e não olha para você como um slave, como um escravo, como alguém que está circunscrito por
letras minúsculas, por algum engano, há uma obrigação com Ele. Ele deseja que o relacionamento entre nós e Ele seja um relacionamento pautado na liberdade. E a liberdade, ela proporciona então o afloramento do amor em nossos corações. Ao estudar um pouquinho sobre esse tema, eu lembrei da primeira vez que eu preguei na igreja. Não faz muito tempo. Diferente de alguns colegas pastores que desde pequenos sonham em ser pastor, desde pequenos já pregavam na igreja, eu fui um pouco tardio, né? Primeira vez que preguei, a Emily estava lá. Era ainda minha namorada na ocasião. Mas eu me lembro, até mesmo da roupa que eu estava. E hoje, eu fiz questão de replicar essa roupa. Eu estava basicamente do mesmo jeito que eu estou. Um terno preto, que na verdade não era um terno. Meu pai tinha um blazer, não sei de onde. Eu tinha apenas uma calça preta e um sapato preto. Sapato esse que comprei para ir para um casamento, porque eu odiava a roupa social para usar na igreja. E aí peguei o blazer do meu pai, coloquei uma camisa branca e uma gravata azul. Todo mundo usava vermelho, né? É o padrão. Mas a minha cor predileta é azul, então comprei uma gravata azul. Nesse tom aqui, não é essa, mas era nesse tom azul escuro, e eu me lembro do sermão, me lembro do texto bíblico. O sermão foi ousado. O título, só pelo título você comprava fácil a ideia. O terceiro caminho. Ó. O sermão foi baseado em Mateus 7, na verdade, capítulo 7, verso 13 a 14. Texto em que Jesus diz que só há dois caminhos, um estreito e um largo. Um que conduz à vida eterna e o outro que conduz à perdição eterna. A minha ideia ali, então, que preguei com poucos minutos, era que nós, como cristãos, queremos criar um atalho, um terceiro caminho, onde não existe. A Bíblia é clara em nos afirmar que só há duas escolhas. Ou nós escolhemos a vida e Deus e tudo que isso contempla, ou automaticamente escolhemos a morte. Não há um terceiro caminho, não há uma terceira opção. E aquilo não era um sermão para a igreja, aquilo era a minha experiência de vida. Porque enquanto adolescente e no início da juventude, eu tentei criar um terceiro caminho para a minha vida. Eu não preciso desse Deus e desse compromisso, eu posso seguir por um caminho que também vai me levar para o céu. Amigos, engano meu e engano de muita gente. Todos nós temos a capacidade de escolher, mas só há duas opções. Ou nós escolhemos a vida e o bem, ou nós escolhemos a morte e o mal. Queira você ou não, goste você ou não, essas são as únicas opções que existem. O segundo princípio desse texto é que sim, nós temos a liberdade de escolher, mas em segundo lugar está que todas as nossas escolhas terão consequências. É isso que o texto diz para nós. Se nós escolhermos o bem e a Deus, bênçãos serão derramadas sobre a nossa vida. Isso não é isenção de problema, de dificuldade. Isso é a presença de Deus perto de nós. Mas se escolhermos o mal, teremos também as consequências, amigos. Lidando com os jovens, passando por algumas igrejas, eu tenho percebido que às vezes a noção dessa lei universal, que não é apenas da área espiritual, mas do planeta Terra, do universo, a lei de que tudo que nós fazemos gera consequências, parece que tem desaparecido da nossa vida, da nossa mente. Eu tenho a impressão que não apenas os jovens, mas todos nós estamos perdendo a noção de que as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas palavras geram consequências e consequências eternas. Tenho falado,
E aqui alguns jovens que estão ali na classe da escola sabatina e comparam algumas atitudes como aqueles que têm cartão de crédito. Uma hora a fatura chega. Muitos de nós temos vivido uma vida inconsequente. Não medimos os riscos. Achamos que as nossas escolhas não trarão consequências. Amigos, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que todas as nossas escolhas, elas terão consequências. Uma hora a fatura chega, e eu falo com os jovens, frequentemente, nenhum de nós tem condições de pagar. Nenhum de nós tem condições de pagar. Somente o sangue de Cristo é o preço necessário para que essa conta feche. Que o nosso nome seja limpo e escrito no livro da vida do Cordeiro. Todas as nossas escolhas, elas terão consequência. Esses dias o pastor Patrick trouxe uma mensagem baseada em 1 Coríntios capítulo 10. E ali há um momento em que Paulo, ele escrevendo a esta igreja, ele vai usar o exemplo de Israel enquanto esteve no deserto para repreender essa igreja. E eu gostaria de rapidamente com você, por gentileza, se você pudesse ir comigo a essa carta, 1 Coríntios capítulo 10, marque aí Deuteronômio, que a gente vai voltar para encerrarmos a reflexão dessa noite. Mas eu gostaria de tocar com você em um aspecto que tem a ver com esse princípio das consequências. Em 1 Coríntios capítulo 10, você vai ver então a forma como o apóstolo retrata a experiência de Israel e chama o povo mais uma vez a um compromisso. Mas ele faz algumas repreensões usando episódios que aconteceram com Israel. E no verso 7 ele diz assim, olha: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Esse texto me chama muito a atenção, porque é a única vez que o apóstolo Paulo está literalmente citando o Antigo Testamento. Ele vai citar alguns outros exemplos, quando o pessoal murmura, mas ele não cita o texto. Essa é a única vez nesse texto de 1 Coríntios 10, que o apóstolo Paulo traz o texto literal de Êxodo 32. O que Paulo está trazendo ao povo é uma repreensão: não sejam idólatras. Não pratique a idolatria. E ele recorre a um episódio do Antigo Testamento, o episódio do bezerro de ouro, Êxodo capítulo 32. Só que o que me deixa assim perplexo é que quando Paulo vai citar o texto, ele, de toda a história que envolve aquela idolatria do povo de Israel, ele não cita a construção do bezerro de ouro. Ele não cita o momento em que eles constroem um altar diante do bezerro de ouro. Paulo não cita o momento em que eles vão lá e oferecem holocaustos e ofertas naquele altar diante do bezerro de ouro. Mas ao falar de idolatria, Paulo disse, eles se assentaram para comer e beber e se divertir. Porque, amigos, em última instância, ou em primeira, idolatria, adoração a um ídolo, nada mais é do que uma desculpa para se fazer a própria vontade. De todo o cenário de adoração a um ídolo feito de ouro, Paulo escolhe o momento em que o povo vai fazer a sua própria vontade, aquilo que estava dentro do seu coração. Aqui está a noção do que é a idolatria.
ela é externada quando muitos se prostram diante de uma imagem. Ela é externada quando muitos se apegam a um objeto, a uma imagem, a seja o que for. Mas na raiz do problema, idolatria é uma adoração à própria vontade, ao próprio eu. Muitas pessoas têm vivido de forma inconsequente. Muitos cristãos têm se apegado ao próprio eu, ao seu próprio Deus, e acham que vir uma vez a semana na igreja, doar alguma quantia como oferta, isso livrará de responder diante do Senhor pelos seus atos inconsequentes. Quando eu olho para esse princípio que Paulo coloca aqui, eu tenho medo de nós não sermos uma das gerações mais idólatras que já pisaram nessa terra. Todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas trarão consequência. Misericórdia, Senhor. Há um terceiro e último princípio, gostaria que você fosse comigo de volta ao texto de Deuteronômio 30. Esse último princípio, ele diz para nós que hoje é o dia de escolher. A principal palavra que se destaca nessa sessão, do capítulo 28 de Deuteronômio até o capítulo 30, finalzinho que nós lemos, é a palavra hoje. Só nesses 3 capítulos ela aparece 19 vezes, das 74 que aparecem em todo o livro. Do texto que nós lemos, ela aparece 4 vezes. E Deus está chamando o seu povo naquele momento, e através da preservação desse texto, a nós hoje, a uma decisão, a um compromisso com Ele hoje. É interessante que na língua original, no hebraico, a palavra hoje, ela é uma junção de 2 palavras. Ela é a junção de rar, o artigo definido, o, ion, o substantivo, dia. Então hoje significa o dia. Então Deus traz ao povo que hoje, que naquele momento era o dia de uma decisão, que hoje naquele momento era o dia de um compromisso, que hoje, naquele momento, era o dia de mudar de vida, de um novo começo, de uma nova etapa, de abandonar velhos hábitos e de assumir um compromisso com o Senhor. Hoje é o dia, não é amanhã, não é depois. Mais uma vez, quando a gente lida com pessoas que estão estudando a Bíblia, que estão conhecendo a verdade do Senhor, que estão ali tomando um estudo bíblico, estão apaixonadas pela revelação de Deus, conhecer aquilo que nunca teve o privilégio de conhecer. E às vezes, como pastores, somos responsáveis por aquele momento de apelo, aquele momento de convidar a pessoa a uma decisão pública com o Senhor. Muitos aceitam o chamado de Cristo para uma nova vida, mas alguns se escondem atrás de uma desculpa, e dizem: pastor, eu preciso me preparar um pouco mais. Frequentemente eu respondo assim: você não está se preparando. Cada vez que nós resistimos o chamado do Senhor, isso não significa tempo de preparação, isso significa endurecimento do nosso coração. Todas as vezes que Deus te chama, te convida a uma mudança de vida, a mudar a sua rota, a se converter, e você resiste, você não está se preparando para tomar uma decisão melhor, você está resistindo à voz do Senhor. Por isso hoje é o dia de compromisso, hoje é o dia de escolhermos a vida e não a morte. Hoje é o dia de escolhermos a eternidade ao lado do nosso Senhor.
Talvez eu falo com alguém aqui nessa noite, ou talvez com alguém que nos acompanha, que talvez não vai falar comigo aí do banco, aí no chat, mas vai dizer assim: pastor, como que eu faço isso? Como? Todas as vezes que eu ouço um sermão, que eu ouço uma música, eu sinto Deus me chamando, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Então deixa eu te contar uma história para te mostrar alguns passos que podem te ajudar. Essa semana, na quinta-feira, dia 31 de outubro, como igreja, como povo que tem uma fé protestante, muitos se lembraram do ato de Martinho Lutero, em um dia 31 de outubro de 1517, de fixar as 95 teses e dar início então àquilo que conhecemos como Reforma Protestante. Mas há também um outro evento que acontece no dia 31 de outubro, um pouco mais perto de nós, em um lugar menos famoso do que a Alemanha. No dia 31 de outubro de 1904, um jovem chamado Evan Roberts, num país chamado País de Gales, ele então tinha saído da sua casa, vindo de uma família de mineradores, trabalhou nessa profissão, foi tentar fazer a sua faculdade, a sua universidade, não concluiu os estudos, mas ele teve ali um grande aprendizado espiritual. Segundo alguns historiadores, contam que ele começou a se dedicar cada vez mais à obra de Deus, à palavra de Deus, à oração. Em um momento, poucos registram isso, diz que ele deseja conversar com o seu pastor e ele vai entrar na sala pastoral. E quando ele entra na sala, ele encontra o seu pastor, um homem idoso, ajoelhado e repetindo uma oração, uma frase. E a frase dizia assim: dobra-me, Senhor. Dobra-me, Senhor. No sentido de quebra, restaura, faz a tua obra em mim. Aquela cena impactou a vida daquele jovem. Ele então não consegue concluir o seu curso, ele volta então para a sua cidadezinha, e com o coração ardendo, tentando fazer algo, ele convoca então alguns jovens, 18 jovens, para uma igrejinha chamada Capela Moriá. E numa noite, no dia 31 de outubro de 1904, eles se reúnem para orar. Ali Deus começou algo extraordinário, que é conhecido hoje como o avivamento do País de Gales. Em 6 meses, mais de 100 mil pessoas se converteram ao Senhor. A história conta que os bares fecharam, os prostíbulos fecharam. No País de Gales, naquela época, o rugby, que é uma espécie de futebol americano, era muito famoso, e os estádios estavam repletos de pessoas e as igrejas vazias. Mas naquele período, os estádios estavam vazios, as competições pararam, e as igrejas estavam cheias de pessoas clamando o batismo do Espírito Santo. Os juízes estavam de férias porque a criminalidade caiu assim a quase não existir. A história conta que até os cavalos que trabalhavam nas minas tiveram dificuldade de continuar trabalhando, porque foram educados a trabalhar através da violência e do xingamento. Mas os homens que foram então tomados por esse movimento não mais xingavam, não mais batiam, e os cavalos não sabiam mais a responder à gentileza. Mas tudo começou com um jovem simples,
com uma reunião simples, em uma igreja simples. E naquele dia, Evans fez 4 pedidos àqueles 18 jovens. E eu gostaria de talvez te ajudar a como começar essa mudança na sua vida através desses pedidos. O primeiro deles: confesse todo o pecado conhecido a Deus e endireite todo o mal que você fez às outras pessoas. Confesse ao Senhor. Pare de fazer aquela reza de todos os dias. Pare de ter uma religião superficial. Deus quer, e pela liberdade nós podemos escolher nessa noite, um relacionamento genuíno, pautado pelo amor e não pela obrigação. Confesse ao Senhor. Abra o seu coração a Ele. Se o seu pecado foi algo que passou os limites da sua pessoa e afetou alguém, você falou alguma coisa que machucou alguém, por alguma atitude, tem um irmão seu que está entristecido, endireite esse mal. Você precisa pedir perdão. Nosso tempo já se esgotou, mas eu gostaria de te lembrar de algo. Amigos, muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que Cristo não disse, mas esquecemos de obedecer aquilo que Cristo disse. Cristo disse que se nós temos algum problema com o nosso irmão, e se você trazer uma oferta ao altar do Senhor, como foi feito aqui, essa oferta não será aceita, enquanto você não resolver a sua questão com o seu irmão. Então engole esse egoísmo. Pare com essa idolatria de achar que a sua vontade, que o seu jeito é a maneira correta, e obedeça a palavra de Deus. O segundo conselho de Evans foi: abandone todo hábito questionável. Eu achei isso aqui maravilhoso, porque Evans não disse abandone todo o pecado, até aquilo que é questionável. Talvez não é pecado, mas tem tomado todo o seu tempo. Talvez não é pecado, mas você não consegue ter uma comunhão com o Senhor. Talvez não é pecado, mas te inibe de estar aqui na casa de Deus. Talvez não é pecado, mas você não consegue desenvolver um serviço saudável na igreja de Deus. Então abandone não somente o que é pecado, mas aquilo também que é questionável. Jovem, se você tem um namoro que é questionável, que coloca os teus princípios em xeque, abandone. Se você está lidando com negócios que permeiam a mentira, o suborno, abandone. O terceiro conselho é: obedeça prontamente o Espírito Santo. E o Espírito Santo pare sobre este lugar nessa noite. E se de alguma forma você foi tocado, não foi por minha causa, foi Ele. Se Ele está mostrando exatamente o local, a ação que você precisa corrigir, é porque essa é a missão dEle. Foi Cristo que disse que Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então obedeça a Ele. Você precisa desinstalar o Instagram do seu celular? Você precisa abrir mão de alguma coisa? Obedeça prontamente o Espírito Santo. E último, Evans disse: professe a sua fé em Cristo publicamente. Isso envolve várias coisas, inclusive o batismo. Sei que há pessoas aqui no nosso meio que precisam dar esse passo de fé,
precisam dizer: Senhor, eu quero um novo começo, eu quero uma nova história. Que você possa, pela ação do Espírito, tomar essa decisão, e que você viva um novo começo na sua história. Nós iremos cantar neste momento um hino que fala aos nossos corações e nos chama a uma decisão. E que hoje, amigos, todos nós possamos diante de Deus escolher a vida, escolher o nosso Senhor Jesus Cristo. Se esse é teu desejo, eu gostaria de te chamar a um momento de reflexão, de oração. Enquanto ouviremos esse louvor, que você possa então refletir nessas 4 ênfases, nesses 4 pedidos que foram feitos. Eu penso que eles serão um bom começo para toda a boa obra que Deus deseja realizar em nossas vidas. Que Deus os abençoe. Vamos louvar e pedir ao nosso Deus que nos transforme. Vamos louvar? Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Se essa é a sua vontade, clame. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor. Peça para que Ele renove você. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Essa é a sua vontade, louve. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, necessita mais de ti. Necessita mais. Essa é a sua vontade, então fale mais uma vez, declare mais uma vez. Necessita mais de ti. Amém. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Santo Deus, o Senhor mova o nosso coração na Tua direção, Pai. Opere, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Diante de nós, Pai, o Senhor colocou a vida e o bem, a morte e o mal, mas o apelo do Senhor, dá para ouvir, Senhor, o tom da sua voz, dizendo: escolham a vida, me escolham.
Ó Senhor, que cada pessoa que aqui está, Pai, pela ação do Teu Espírito Santo, possa escolher a vida, possa escolher o Senhor, a Tua palavra, uma vida de comunhão contigo, Pai. Ó Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Opere sobre nós e que possamos ter forças, Pai. Forças para confessar o nosso pecado neste momento. Forças, Pai, para abandonar todo hábito questionável. Força, Senhor. Coragem para obedecer o que o Espírito Santo está nos dizendo neste momento. Força, Senhor, para onde formos, aonde estivermos, confessar e professar a nossa fé em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Eu te peço, Pai, esse milagre nessa noite. Tome a cada um dos teus filhos, Pai. Há uma nova semana começando. Nós não queremos repetir os mesmos erros. Então, mais uma vez eu te peço, como o teu Espírito pairou lá no início da criação, que ele possa pairar sobre nós, Pai. E aonde era um abismo sem forma e vazio, possa se tornar um jardim florido para a honra e glória do Senhor. É o que nós te pedimos e em nome de Jesus oramos. Amém.